Olá, amiguinhos e amiguinhas! Sejam bem-vindos a mais uma historinha super legal aqui no nosso canal! Hoje, vamos viajar para muito longe, para um reino antigo chamado Babilônia. Estão prontos para essa aventura? Então vamos lá! Nesse reino, vivia um rei muito poderoso chamado Nabucodonosor. Ele era o rei de tudo e de todos por ali. Um dia, o rei Nabucodonosor teve uma ideia que ele achou simplesmente genial. Ele pensou: eu sou o rei mais incrível que existe. Todo mundo precisa saber disso. Então, ele mandou construir uma estátua gigante. Mas não era uma estátua qualquer. Era uma estátua toda feita de ouro brilhante. Imaginem só. Ela era tão alta, mas tão alta, que parecia tocar o céu e brilhava tanto sob o sol que chegava a doer os olhos. Quando a estátua ficou pronta, o rei Nabucodonosor organizou uma festa enorme. Ele convidou todas as pessoas importantes do reino, os príncipes, os governadores, os conselheiros, todo mundo mesmo. A planície onde a estátua foi colocada ficou cheia de gente. E então, um mensageiro do rei, com uma voz bem alta, anunciou a nova regra do rei. Ele disse assim: atenção, povo de todas as nações e línguas! Esta é a ordem do grande rei Nabucodonosor. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da lira e de todos os outros instrumentos musicais, vocês deverão se curvar e adorar a estátua de ouro que o rei mandou construir. E o mensageiro continuou: quem não obedecer, quem não se ajoelhar e não adorar a estátua, será jogado imediatamente dentro de uma fornalha de fogo ardente. Uau! Que regra mais séria! Não é mesmo? Uma fornalha é como um forno gigante, super quente. Na Babilônia, viviam também 3 amigos muito corajosos e que amavam muito a Deus. Os nomes deles eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram amigos de Daniel. Lembram dele? Pois é! Esses 3 rapazes eram muito inteligentes e trabalhadores, e por isso o rei gostava deles e os tinha colocado em posições importantes no reino. Mas eles tinham um segredo muito especial. Eles adoravam apenas o único e verdadeiro Deus, o Papai do Céu. Para eles, não existia outro Deus, e ele jamais se curvaria para adorar uma estátua feita de ouro. E então, o grande dia da festa chegou. A música começou a tocar. As trombetas soaram, as flautas cantaram, as harpas tocaram suas melodias. Era um som grandioso que se espalhou por toda a planície. E assim como o rei mandou, todo mundo que estava lá se ajoelhou. Todos se curvaram com o rosto no chão para adorar a estátua de ouro gigante. Todos, menos 3 pessoas. Isso mesmo! Sadraque, Mesaque e Abednego continuaram de pé, firmes. Eles olhavam para o céu, pois sabiam que a adoração deles pertencia somente a Deus. Eles não se curvaram. Eles não se ajoelharam. Eles não adoraram a estátua. Eles foram muito corajosos. Mas, sabe como é? Sempre tem alguém olhando. Algumas pessoas que não gostavam muito dos 3 amigos viram que eles não obedeceram ao rei. Correram fofocar para o rei Nabucodonosor. Chegaram perto dele e disseram: ó rei, que o Senhor viva para sempre! O Senhor deu uma ordem para que todos se curvassem para a estátua de ouro quando a música tocasse. Não foi. Pois bem, existem 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não obedeceram. Eles não respeitaram o Senhor e não adoraram a sua estátua de ouro. Quando o rei Nabucodonosor ouviu isso, ele ficou furioso. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Como assim alguém ousava desobedecer a sua ordem? Ele mandou chamar os 3 amigos imediatamente. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram na frente do rei, ele perguntou, muito bravo: é verdade que vocês não adoram os meus deuses e não se curvaram para a estátua de ouro que eu fiz? O rei, ainda que bravo, resolveu dar uma segunda chance. Ele disse: vou dar mais uma oportunidade a vocês. Quando a música tocar de novo, se vocês se curvarem e adorarem a estátua, tudo bem. Mas se não fizerem isso, serão jogados na mesma hora, na fornalha de fogo ardente. E que Deus será capaz de livrar vocês das minhas mãos? Agora era a hora da verdade. O que vocês acham?
que eles fizeram? Ficaram com medo, pediram desculpas e disseram que iam obedecer? Que nada! Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei com muita calma e coragem. Eles disseram: Ó, rei Nabucodonosor, não precisamos nem pensar na nossa resposta. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos salvar da fornalha de fogo e das suas mãos, ele pode. Ele tem poder para isso. Mas, mesmo que ele não nos salve, ó rei, fique sabendo de uma coisa: nós não vamos adorar os seus deuses e nem vamos nos curvar para a sua estátua de ouro. Nossa, que coragem! Eles confiaram em Deus de todo o coração. Não importava o que acontecesse. O rei ficou mais furioso do que nunca! Ele gritou para os seus guardas e mandou que aquecessem a fornalha 7 vezes mais do que o normal. O fogo ficou mas tão quente, que dava para sentir o calor de longe. Então, os soldados mais fortes do rei amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles os amarraram com todas as suas roupas e os levaram para a boca da fornalha. O fogo era tão poderoso que os soldados que os jogaram lá dentro acabaram morrendo queimados só de chegar perto. E os 3 amigos caíram, amarrados, bem no meio daquele fogo todo. O rei Nabucodonosor ficou olhando de longe, esperando para ver o que aconteceria. Mas de repente, ele se levantou num pulo, espantado. Ele olhou para seus conselheiros e perguntou: Nós não jogamos 3 homens amarrados dentro do fogo? E eles responderam: Sim, ó rei, é verdade. Então o rei disse, com os olhos arregalados de surpresa: Mas eu estou vendo 4 homens. E eles estão soltos, andando tranquilamente no meio do fogo. E o fogo não está fazendo mal nenhum a eles. E o 4º homem, ele se parece com um anjo de Deus. Uau! Que incrível! Deus tinha enviado um anjo para proteger seus filhos fiéis. O anjo estava lá com eles, no meio do fogo, garantindo que nada de ruim lhes acontecesse. O rei correu para a porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí! Venham para cá! E eles saíram do meio do fogo. Todas as pessoas importantes que estavam ali se juntaram para ver. E o que eles viram foi um milagre. O fogo não tinha queimado nem um fio de cabelo deles. As roupas estavam perfeitas, sem nenhum cheiro de fumaça. Nada, absolutamente nada, tinha acontecido com eles. Naquele momento, o rei Nabucodonosor entendeu tudo. Ele disse, em voz alta, para que todos ouvissem: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiaram nele. Eles desobedeceram a minha ordem e preferiram arriscar suas vidas a adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que ninguém em todo o meu reino pode falar mal do Deus deles, porque não existe nenhum outro Deus que possa salvar as pessoas dessa maneira. E depois daquele dia, o rei deu a Sadraque, Mesaque e Abednego posições ainda mais importantes no reino. A coragem e a fé desses 3 amigos mostraram a um reino inteiro o poder e o amor do nosso Papai do Céu. Que história fantástica! Não é mesmo, turminha? Ela nos ensina que devemos sempre confiar em Deus e adorar só a Ele. Não importa o que aconteça. Ele está sempre conosco, nos protegendo e cuidando de nós, até mesmo nas situações mais difíceis. E aí? Gostaram da aventura de hoje? Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo, o seu like. E se você ainda não faz parte da nossa turma, clique no botão de se inscrever para não perder nenhuma historinha nova. Compartilhe com seus amiguinhos também. Um beijo no coração de cada um e até a próxima. Tchau!